Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no versículo 22 e 23, diz assim: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Bem, meditando sobre o que recebemos de Deus nessa vida e colocando em destaque o versículo que lemos, podemos ter uma visão real do porquê somos abençoados. Passamos a vida, principalmente religiosa, buscando vitórias, progresso, sucesso, e por muitas vezes oramos ao Senhor para que Ele nos conceda essas e muitas outras bênçãos. Tudo bem, é isso mesmo. Deus é o que concede as bênçãos, mas como isso é possível? Quando lemos esse capítulo de Lamentações do profeta Jeremias, podemos ver que ele começa com essas lamentações mesmo falando da opressão em que vivia, dos males que o alcançaram, da vida difícil e sem expectativas que vivia. Estava em uma situação dramática, caótica e totalmente sem esperanças. Era um momento assustador na vida do profeta. Podemos comprovar isso e sem exageros pela sua narrativa no início do capítulo 3, que se estende até o versículo 18. E leia o que ele diz no versículo 18. Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Viu só uma situação penosa e desesperadora, onde um verdadeiro profeta, diga-se de passagem, estava vivendo. Ele diz que toda a sua força e esperança havia perecido. Uma situação de extrema dificuldade, profunda amargura na alma e uma angústia inexplicável. Tanto é que no versículo 19 ele diz: Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. E com isso ele responde a si mesmo. No versículo 20 ele diz: Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Bem, ele estava amargurado e sem nenhuma esperança. Ao olhar para si, refletindo em sua situação, o que ele estava passando não trazia nenhuma alegria, nenhuma felicidade, não havia esperança. Motivação então nem se fala, não tinha nada disso, era só tristeza e aborrecimento e uma profunda vergonha. Mas a partir do versículo 21, ele muda a perspectiva de sua visão, deixa de olhar para a sua situação, o seu caos, a sua depressão e muda a expectativa de vida, mudando o seu jeito de olhar. Veja só. Disso me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Preste atenção no que ele está dizendo. Ele busca em sua memória, em sua mente, algo que vai lhe trazer esperança, algo que ele havia aprendido e que nem o sofrimento, a angústia, a opressão, a dificuldade e a depressão puderam apagar. Ele se lembra, se recorda de algo que muda a sua expectativa de vida, algo que lhe traz esperança. E vamos ver o que é? Versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa, são a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Perceba que o que renova as suas esperanças não é o seu chamado, não é a sua fidelidade, não são suas boas ações, não é o seu choro, não é nada que diz respeito a quem ele é, ou fez, ou faz. Não, isso não diz respeito a ele, às suas boas obras, ou porque ele é um escolhido de Deus, de forma alguma.
Ele não colocou Deus na parede, nem lembrou a Deus quem ele era, nem exigiu algo do Senhor, porque ele era um profeta chamado desde o ventre de sua mãe. Nada disso, mas ao contrário. Ele olhou para o alto e disse: é a tua misericórdia, Senhor. Essa sim é a razão, é a causa de eu ainda estar vivo. Não é porque ele foi chamado ou escolhido, pois se fosse só isso, seria pouco demais para um Deus que poderia escolher qualquer um outro. Mas o foco daquilo que trouxe esperança nas lembranças do grande profeta foram as misericórdias do Senhor. Quando pensou dessa forma, o profeta Jeremias se esquivou de qualquer glória, de qualquer privilégio de ser o centro do universo, de ser o bom, de colocar a culpa dos acontecimentos da sua vida em Deus. Ele olhou para o Senhor e viu nele sua única esperança, por causa de suas infinitas misericórdias. Bem, quando isso acontece, vemos que não merecemos nada, que não somos nada, que o que recebemos não recebemos por méritos próprios, só porque somos chamados ou escolhidos, ou filhos, ou por qualquer outra coisa, e sim, e simplesmente por causa das infinitas misericórdias do Senhor, por causa do seu amor, sua bondade, sua graça, não por nossa causa ou por algum bem que fazemos, mas por causa dele, por causa de suas misericórdias. Isso é quebrantamento, é reconhecimento, é humildade. Deus nos abençoa, meu irmão, minha irmã. É porque Ele é bom e misericordioso, simplesmente por isso, por causa do seu caráter. O profeta Jeremias enxergou isso, e isso é o que lhe trouxe esperança. Enquanto olhava para si mesmo, para o seu quadro de dor, para o seu merecimento, para o seu chamado, seu ofício, e via seu sofrimento, isso não lhe trazia esperança. Nada disso trouxe contentamento para a alma do profeta, nem refrigério para o ser, para o interior daquele homem. Somente quando ele reconheceu que a bênção vem não por aquilo que ele era e não por aquilo que somos, e sim por tudo aquilo que ele é e o que ele faz, é que o profeta pôde ter esperança. E assim somos nós, queridos. Quantas e quantas vezes oramos evocando a bênção de Deus porque somos filhos, porque somos herdeiros, porque somos missionários ou pastores, e pensamos que porque temos algum título, ou porque fazemos boas obras, ou porque vamos ao culto, ou porque somos dizimistas, ofertantes, por isso, por aquilo e blá, 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 temos então direitos de receber alguma coisa de Deus, de receber a bênção do Senhor. Veja que Jeremias não disse: então me lembrei que sou profeta, que sou escolhido. Não, ele não jogou na face de Deus que era Deus que o havia escolhido mesmo antes dele nascer. Não, nada disso. Ele disse: as tuas misericórdias é a razão, é a causa. Isso é colocar o foco em Deus, tirar o foco de nós mesmos, do nosso merecimento, do que fazemos, de quem somos, e ver que realmente recebemos algo tão somente porque Ele é bom e porque as suas misericórdias não têm fim. Isso muda a expectativa, isso muda a perspectiva, isso traz esperança. Somos ensinados que merecemos por causa disso ou daquilo, mas se merecemos alguma coisa, foi porque Cristo nos fez merecedores. É por causa de Cristo, tão somente por causa daquilo que Ele fez, do que quis fazer, por causa do seu infinito amor, bondade e misericórdia, por causa de sua magnífica obra, tão somente por causa dele
e mais nada. As misericórdias do Senhor são a causa, não nossos dons, não o nosso chamado, não nossas obras, não nosso talento, não porque Ele precisa de nós, não diz respeito a nós, diz respeito tão somente a Ele, às suas misericórdias, à sua pessoa, ao Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo, ao Pai. Quando o profeta Jeremias disse isso, ele viu que não era merecedor, nem por causa de quem ele era. Ele viu sua insignificância, suas deficiências. Ele olhou para Deus e viu em Deus o único motivo por ainda estar vivo. Era por causa das suas misericórdias. Eu e você, meu querido, estamos ainda vivos, tão somente por causa das misericórdias, infinitas misericórdias do nosso Senhor Jesus Cristo. E por mais nada. Não é por aquilo que somos ou fazemos, por mais importante que seja ou faça, mas por aquilo que Ele é e faz, tão somente por causa das tuas infinitas misericórdias. As misericórdias do Senhor, essas sim, e tão somente por causa delas, elas são a razão, a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã, elas se renovam a cada dia, elas se renovam. Por isso, nós temos esperança. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus.